Quero agradecer a todos que estão aqui para escutar a leitura dessa novel. Peço perdão pelo equívoco ao ler o nome do escritor e de alguns personagens, pois não sou boa na pronúncia em inglês. Novel por Evelyn Charles. Nascimento da Espada Demoníaca. Sinopse. Então é assim que a minha vida acaba? Que perda de tempo foi? Esses foram os últimos pensamentos de um garoto, baleado por acidente em uma briga entre gangues locais. Mal sabia ele que em breve acordaria em outro mundo, um mundo de cultivo. Esse é o conto do bastardo de uma família rica, de um reencarnado que não tinha propósito em sua vida anterior, de um demônio que fará do poder sua razão para continuar vivendo. Noah Baumbach, depois de reencarnar, lutará contra seu status social e as muitas dificuldades do mundo em que renasceu, para obter o poder de permanecer livre no céu, acima de quem quer que seja. Capítulo 1. Nascimento. Escuridão. Esse foi meu primeiro pensamento depois de acordar. Onde estou? Ele tentou mover seus membros, mas tinha algo errado com a sensação de toque que ele estava acostumado. Espera, eu posso pensar? Lembro claramente de ser atingido por um tiro no peito, por aqueles gangsters. Estou em coma? Ele tentou se mover novamente e abrir os olhos, mas a única coisa que ele podia sentir foi uma sensação de desconforto. E a única coisa que ele podia ver era a escuridão. Acho que ainda estou vivo. Parece que eu não consigo nem alcançar uma morte rápida em minha vida. Bem, ao menos estou quente aqui. Havia uma maciez constante em seu corpo, tornando o ambiente bastante confortável. Pelo menos, depois que eu acordar, meus pais não me darão um sermão por um tempo. Talvez eu deva aproveitar essa chance para fugir de casa e ir para o exterior. Devo conseguir ao menos um emprego no serviço de limpeza. Ele pensou na possibilidade de explorar essa experiência de quase morte como um meio de se libertar da prisão que se chamava casa. Ele considerou como seus pais reagiriam uma vez que ele dissesse a eles que largaria a universidade para ser um lavador de pratos. Meu pai não vai ser um problema, mas minha mãe com certeza vai surtar. Atualmente, a única coisa que consigo fazer em casa, sem começar uma briga, é ler livros. Talvez eu também perca isso. Desde quando se lembra, ele amava jogar videogame, ler livros e ficar bêbado. Ele achava o resto entediante, e isso afetou seriamente sua educação escolar desde o ensino médio. Então a situação em sua casa ficou cada vez mais difícil para ele sustentar, pois seus pais preferiam gritar o tempo todo do que aceitar que a universidade não era adequada para ele. Acho que a grande parte dessa situação é minha culpa. Afinal, gastei mais tempo da minha vida bêbado ou absorto em algum livro? Claramente não fui um bom filho. Pensando nisso, o arrependimento tomou conta dele. Se ele soubesse disso naquela época, ele não usaria a bebida como uma válvula de escape, e talvez a situação em sua família fosse mais pacífica. Bom, eu não posso mudar o que aconteceu, e eu realmente não tinha muitas opções para me distrair enquanto fingia o tempo todo que tudo estava bem. Quando ele tinha 14 anos, ele descobriu que havia algo errado com ele. Ele via seus amigos correndo atrás de garotas ou de roupas bonitas, engrandecendo o amor e o status sociais de um grupo de pessoas. Porém, ele somente sentiu-se curioso pelo sexo, sem jamais ser realmente capaz de se relacionar com alguém. Quanto à sociedade humana, ele via isso como um monte de regras criadas por humanos com finalidade de forçá-los a viverem juntos. Essas regras não são criadas por homens? Como homem, devo ter o direito de ignorá-las e viver do jeito que eu quiser. O tempo continuava passando enquanto ele pensava sem que ele notasse que sua velocidade de pensamento era menor do que o habitual. No fim das contas, este mundo é governado pelo dinheiro. Se você tiver dinheiro, você pode fazer o que quiser. Se você não tem, você só pode acabar como um peão da sociedade, juntando dinheiro até o momento de sua morte. Que maneira deplorável de viver, forçado pelas regras dos humanos a trabalhar para juntar pedaços de papel, enquanto esse papel só tem valor graças às mesmas regras que você obedece. A verdadeira liberdade
Só é alcançada juntando dinheiro suficiente. Há algum valor em viver uma vida como essa? Seu raciocínio parava de vez em quando. Quando ele dormia ou tentava movimentar o seu corpo. Dessa maneira, dias passaram. Talvez eu esteja em coma permanente, e eu tenha que esperar a morte chegar para me libertar dessa escuridão. A escuridão que o cercava começou a afetar seu humor. A única coisa que o mantinha são era a sensação macia em seu corpo. Foi nesse ponto que a luz apareceu no mundo da escuridão, que parecia aumentar com o passar do tempo. Finalmente uma mudança. Eu deveria seguir esse. Subitamente, algum tipo de compreensão o empurrou do espaço apertado que ele estava em direção à luz. Parecia ser um processo lento e doloroso, do qual ele sentia a pressão. Depois de algum tempo, o mundo da escuridão se tornou um mundo de luz, tão radiante que seus olhos doíam. Ele começou a ouvir alguns gritos e vozes, falando um idioma desconhecido. Quando seus olhos se acostumaram com a luz, ele finalmente pôde ver o que cercava. Uma mulher gorda de meia-idade o olhava com preocupação, tocando levemente seu peito. O estranho é que a mão dela parecia cobrir seu corpo inteiro. Que porra é essa que está acontecendo? Ele nem conseguia terminar sua linha de pensamento quando a mulher gorda já o virou de lado e deu um leve tapa em sua bunda. Por algum motivo, ele sentiu dor por causa daquele leve tapa. Que porra é essa que você está fazendo? Ele falou. No entanto, o que saiu de sua boca foi somente um choro estridente. Depois de ouvirem o choro, as pessoas na sala relaxaram, e aquela senhora gorda trouxe o bebê para os braços de uma mulher pálida, porém linda, deitada em uma cama de aparência antiga. É um menino, minha senhora. Pelo jeito que ele olha para tudo, ele é muito curioso. Embora ele não entendesse nada que a mulher gorda falava, o garoto no corpo de bebê poderia facilmente saber a situação em que se encontrava. Eu renasci? Não estava em coma? A mulher segurando o bebê desnudou o seu peito e tentou alimentá-lo. Antes que ele pudesse falar ou melhor gritar alguma coisa, um líquido foi despejado dentro de sua boca e ele se perdeu no delíquio de sua primeira refeição. Seu nome será Noah. Sim, Noah Balvan. É um bom nome. Noah olhou para a mulher que o alimentava com olhos semicerrados. A mulher tinha longos cabelos pretos soltos nas costas e olhos azuis como gelo, sobre as sobrancelhas finas. Claramente minha mãe é linda. Noah deveria ser o nome que ela me deu. Ao menos é um bom nome. A porta do quarto abriu e um homem em seus 40 e poucos anos, com cabelo preto curto e rosto fechado, caminhou em direção à mulher na cama. Lily, deixe-me ver a criança. Falando isso, o homem colocou Noah em seus braços e o levantou no ar para ter uma melhor visão dele. A mulher gorda e as outras duas criadas ao lado da cama abaixaram suas cabeças ao ver o homem. Até mesmo Lily conteve sua raiva ao ver Noah sendo subitamente retirado de seu peito. Um pouco pálido e magro, mas parece haver algum tipo de esperteza nele. Talvez ele não seja capaz de ser um guarda da família principal, mas ele pode ser um conselheiro. Você fez um bom trabalho, Lily. Falando isso, o homem devolveu o bebê à sua mãe e se dirigiu à saída. Vendo isso, Lily disse delicadamente: Rias, ele é seu filho, e seu nome é Noah. Ele não pode querer ser mais do que um simples guarda? Parando próxima à saída, Rias se virou para olhar Lily e falou da maneira mais natural possível. Mesmo que ele tenha o meu sangue em suas veias, ele também tem o seu misturado. O filho de uma prostituta deve ser considerado afortunado se ele puder proteger os descendentes da família principal. Após falar isso, ele saiu do quarto, deixando Lily com os olhos lacrimejantes abraçando Noah. Ele não viu o olhar profundo que o bebê em seus braços deu ao seu pai após ele sair pela porta. Parece que essa família não é tão simples. Devo fazer o meu melhor para aprender o idioma desse mundo o mais rápido possível. Pensando nisso, ele fechou os olhos e dormiu profundamente. Final do capítulo 1. Capítulo 2. Dragão. Desde o nascimento de Noah neste mundo, 5 meses se passaram. Era primavera, ou ao menos era isso que parecia, pelo que ele via em seu entorno.
A mansão que ele morava parecia uma casa de campo de sua vida anterior. Porém, ela tinha um tamanho de um castelo, e era quase toda feita de madeira, com uma muralha de pedras em seu perímetro. Naquele momento, ele estava nos braços de sua nova mãe, olhando os arredores, enquanto ela caminhava pela mansão, conversando com ele. Mal sabia ela que Noah conseguia entender a maior parte do que ela falava. O idioma deste novo mundo não é difícil. Isso porque tem muitas semelhanças com o inglês do meu mundo anterior. Bem, isso é graças a Lily, que nunca sai do meu lado e constantemente fala comigo. Ele passou 5 meses, principalmente nos braços de sua mãe, caminhando pela mansão Balbo, com Lily explicando as coisas mais aleatórias a ele. Graças a isso, ele tinha uma ideia geral de sua posição na família e como a mansão estava estruturada. A mansão foi dividida em 2 círculos, interno e externo. O círculo interno era composto de um prédio de 4 andares, e esse era o lugar onde a família principal vivia. O círculo externo tinha 2 prédios de 2 andares e um de 3 andares, e eles foram habitados respectivamente pelos guardas, servos e hóspedes. Naquele momento, eles estavam no primeiro andar do prédio dos hóspedes, que estavam reservados para eles, uma vez que ele tem o sangue da família principal, e Lily era a amada prostituta de Haynes. Haynes, o pai de Noah, era o terceiro e último filho do velho patriarca da família Balvan, Thomas. Dessa forma, mesmo que eles não tivessem acesso ao círculo interno, eles ainda poderiam viver uma vida confortável no círculo externo. Você deve crescer forte, queridinho. As pessoas do círculo interno o verão como um bastardo e não pouparão esforços para abusar e intimidar você, principalmente os netos e netas legítimos do patriarca. Ao ouvir isso, o humor de Noah ficou mais pesado. Eu vivi uma vida sem sentido, em um mundo cheio de concessões. E agora que renasci, preciso suportar ser intimidado por causa do status social, apenas para me tornar uma ferramenta para a família principal usar. Parece que viverei outra vida vazia. Lily continuou falando, mas a cabeça de Noah estava distante, tentando descobrir o que fazer nesta vida. Se eu ficar aqui, provavelmente terei muitos benefícios. Afinal de contas, a família Balvan parece bastante rica. Apenas não conheço o suficiente do ambiente externo da mansão, então não tenho certeza das oportunidades que o mundo exterior tem a oferecer. Noah já estava pensando em fugir de sua família. Ele apreciava o carinho e os esforços de sua mãe, mas esses sentimentos estavam longe do amor que ele deveria ter por sua mãe. Eu já tive uma família, e isso não deu muito certo. Desta vez, não preciso passar por várias experiências para entender que tipo de pessoa sou eu. Então posso sempre escolher as coisas que mais me agradam. Se a vida no círculo interno for muito difícil, pelo simples motivo de eu ser um bastardo, não me importo de abandonar a mansão. Além do mais, tenho 25 anos de experiência e de conhecimento de um mundo mais avançado. Minhas possibilidades devem ser variadas. Pela roupa das pessoas, a estrutura dos prédios e do estado da mobília, ele podia imaginar que esse era um mundo sem eletricidade, muito atrasado no campo da tecnologia se comparado ao mundo anterior. No entanto, isso também pode ser uma desvantagem. Meus hábitos são da sociedade industrializada e meus pensamentos são de um cara do século XXI. Eu não sei como as pessoas aqui podem reagir a algumas ideias. Eu tenho que ser cuidadoso. Às vezes pensando sobre seu futuro, às vezes ouvindo sua mãe, o dia passou e a noite se aproximou. Lily andou até a sacada para ver as estrelas aparecerem no céu escuro. Noah aproveitou esta chance para estudar o ambiente fora da mansão, fora da muralha de defesa. Haviam ovelhas pastando nos campos, havia uma grande estrada de pedra que começava do portão principal da mansão e se estendia à distância, cortando os campos verdes em 2 metades. Em um campo que parecia milho, estava sendo cultivado ao seu lado direito, e uma floresta distante era mal visível à esquerda. Era uma vista bonita, que Noah não estava acostumado a ver. E agora esse era seu novo mundo. Então, ele mudou seu olhar para o céu.
parecendo ver a escuridão envolvendo a vermelhidão das nuvens, devido ao crepúsculo. No início, ela parecia um ponto distante, ficando cada vez maior, à medida que alcançava na direção deles. Só então ele percebeu que algo estava errado. A escuridão não foi causada pelo entardecer, mas pelo contorno de algo que ondulava pelas nuvens. Era rápido e estava ficando cada vez mais perto. Em certo ponto, um rugido ensurdecedor passou pela pacífica casa de campo. Estava vindo da figura do céu. Um corpo preto alado mergulhou das nuvens em diagonal, acelerando em direção ao rebanho de ovelhas do lado de fora da muralha da mansão. Ele tinha de 7 a 8 metros de comprimento e grandes asas escamadas pretas. Na verdade, as escamas cobriam todo o seu corpo. Ele mergulhou tão rápido que Noa não conseguiu distinguir a diferença entre ele, saindo das nuvens e se aproximando do terreno que o rebanho de ovelhas estava. Subitamente, a muralha brilhou com uma cor roxa, e runas apareceram em sua superfície. Ela emitia um zumbido constante e alto, e a cor roxa da muralha se estendeu da casa de campo em direção ao rebanho. A besta parecia perturbada em sua descida e tentou parar no meio do ar, abrindo suas asas. Mas sua velocidade era muito alta, e ele inevitavelmente caiu no chão onde o ralo roxo estava indo, criando um imenso fosso. No momento que o ralo roxo tocou o dragão, a fumaça subiu do fosso e um rugido de dor soou do crepúsculo. O dragão ascendeu ao céu novamente tão rápido quanto possível e encarou com olhos venenosos a mansão. A fumaça continuou fluindo de sua barriga, como se fosse um ferimento aberto. Aparentemente, o ralo roxo tinha ferido o dragão. Cheio de ódio, o dragão inspirou e então cuspiu chamas vermelhas em direção à mansão, tomando a forma de uma lança enquanto se aproximava do círculo externo. Lily congelou de medo, vendo a lança de fogo vindo em sua direção, enquanto Noa também ficou atordoado pelo que estava vendo, sem reconhecer o perigo em que se encontrava. Antes que as chamas conseguissem alcançar a muralha externa, uma figura apareceu no meio do ar entre eles. Ele levantou a mão direita e murmurou algo. Então a lança de chamas atingiu algo que parecia uma parede de ar. Os atritos entre as chamas e a defesa durou alguns segundos, antes das chamas serem extinguidas e a figura flutuando fosse novamente visível. Era um velho, com uma longa barba branca atingindo a cintura, e cabelos compridos e soltos, flutuando ao vento. Ele vestia um kimono chinês, com mangas grandes. No entanto, a manga direita agora estava queimada, mostrando seus braços finos, porém musculosos. Ele encarou o dragão e o dragão o encarou de volta. Essa encarada durou cerca de 10 segundos, antes do dragão rugir novamente e se virar para sair rapidamente pelo céu, em direção à floresta. O velho esperou um pouco mais no ar, acima do muro, olhando para a direção em que o dragão foi. Depois de ter certeza absoluta que a besta desapareceu, ele suspirou e desapareceu. Lily ainda estava congelada de medo, e não percebeu que estava segurando o frágil corpo de Noa com força. A dor fez com que ele retornasse à realidade, quando ele soltou um gemidinho para acordar sua mãe de seu devaneio. Lily voltou à realidade também, suavizando o aperto de Noa. Ela estava prestes a dizer algo antes de ser interrompida por uma voz antiga e grave. Então, este é o meu último neto? Fim do capítulo 2.